Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer projetos de interiores no ArchiCAD, modelando bancadas e marcenarias planejadas usando um objeto que já vem na biblioteca padrão do programa para que você tenha muito controle sobre isso. Mas antes disso, você precisa entender um ponto muito importante. O nosso fluxo de modelagem do ArchiCAD, ele tem que ir avançando e mudando conforme os nossos projetos vão mudando de etapa. Então, em um estudo preliminar, eu posso fazer uma modelagem mais simplificada para que eu não precise perder tanto tempo inserindo as informações que às vezes eu nem pensei do meu projeto ainda para entregar um projeto com agilidade. Mas conforme eu vou avançando no projeto, as coisas vão se definindo com o cliente, eu vou gastando mais tempo em cada elemento, em cada bancada, em cada marcenaria, em cada cômodo e tudo mais, detalhando aquilo para que eu tenha um modelo mais refinado, mais bem pensado e também preparado para uma documentação de projeto executivo para eu poder extrair tudo o que eu precisar. Isso não é diferente no fluxo de interiores. A gente vai ter um fluxo muito importante que a gente tem que seguir conforme a gente for avançando nas etapas de projeto. E para um estudo preliminar, ou talvez até mesmo para um projeto mais avançado, mas que não tem o foco em interiores, a gente pode usar a técnica de objetos que eu vou te apresentar agora para fazer essa modelagem completa. Mas depois, conforme essas etapas forem avançando, é importante que você use outras técnicas de modelagem, que são duas, que eu chamo de modelagem manual e modelagem por meio de vigas de perfil complexo. Essas são duas técnicas que eu ensino a fundo no treinamento completo da curva, que vai do zero até um projeto executivo e de interiores no ArchiCAD, que é o Dominando o ArchiCAD. Eu não vou entrar muito a fundo no treinamento aqui, o meu objetivo nessa aula é te ensinar a usar esse objeto e já conseguir fazer esses projetos usando os objetos que vêm por padrão no ArchiCAD. Mas se você tiver interesse em conhecer mais o Dominando o ArchiCAD e receber ofertas exclusivas, eu te convido a participar da lista de espera dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo e nesse grupo você vai receber ofertas exclusivas que só acontecem ali para quando a gente abrir uma próxima turma do Dominando o ArchiCAD. Agora, sem mais delongas, vamos para o computador para a gente entender como usar esses objetos para fazer esses elementos de bancadas e marcenarias planejadas no ArchiCAD. Bom, eu estou aqui com um projeto da Casa de Vidro da Lina Bobardi aberto para a gente usar como exemplo. E eu vou acessar aqui na sua planta baixa a região da cozinha e eu quero modelar com vocês algumas bancadas com armário que vão ficar nesse trecho da cozinha usando esses objetos especiais do ArchiCAD. Então, vamos lá. Eu consigo acessar aqui a ferramenta de objeto e eu vou buscar aqui por um objeto muito especial que é justamente dentro da biblioteca padrão do ArchiCAD, biblioteca básica e mobiliário, eu tenho uma pastinha que se chama Móveis Cozinha. Só uma coisa importante, esses mobiliários foram adicionados na versão 26 do ArchiCAD. Então é importante que você esteja usando essa ou alguma versão posterior do programa para ter acesso a esses objetos. E aqui vocês vão notar que a gente tem vários objetos de marcenaria planejada com ou sem bancada, seja de um armário que está embaixo da bancada, um armário superior, um armário inteiro, em vários formatos diferentes. Mas o objeto mais tradicional aqui, principalmente para esse caso que a gente está falando, é esse bloco de armário baixo, que inclui a marcenaria e também o tampo de mármore que fica aqui em cima. Clicando aqui, a gente consegue configurar. E você vai notar que tem muitas configurações para esse objeto. Ele é altamente paramétrico, o que vai facilitar o controle do nosso objeto, pelo menos nessas etapas de estudo preliminar. Então aqui eu consigo configurar várias coisas, por exemplo, aqui a sua dimensão, então eu posso pegar a referência em relação ao tampo, falar que ele vai ter 90 centímetros, e eu vou falar que ele tem 120 centímetros de largura, eu vou fazer um armário que tem duas portas de abrir embaixo, cada uma com 60, eu acho que vai funcionar bem para essa cozinha em específico. Eu vou avançando aqui nas configurações e eu consigo ver que eu consigo ajustar várias coisas desse objeto. Eu consigo até visualizá-lo em 3D para ver como isso tudo está ficando. Eu posso fazer aqui uma divisão nesse sentido horizontal em vários segmentos diferentes, para, por exemplo, ter 3 gaveteiros ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, eu vou querer um único segmento, porque eu quero apenas 2 portas de abrir que vão ocupar toda a frente desse meu móvel. Eu vou avançando aqui. Eu consigo escolher exatamente o que é isso, e no caso aqui, esse é um tipo de segmento que pode ser aberto, para ser um nicho, pode ser um gaveteiro, pode ser uma porta ou um painel sólido. Nesse caso, eu quero uma porta, e mais especificamente, uma porta dupla. Então, eu consigo ver que agora eu já tenho 2 folhas de abrir nesse meu armário aqui em cima. E eu consigo continuar avançando aqui. Aqui eu tenho a possibilidade de habilitar coisas como o tampo, a cuba, a torneira e o frontão e configurar cada uma delas individualmente. Mas, se eu continuar avançando aqui, eu vou chegar nas configurações de cada um desses itens de qualquer forma. Aqui, em relação ao tampo, eu consigo configurar os seus detalhes de acabamento, a possibilidade de adicionar ou não uma cuba. Por enquanto, eu não vou colocar uma cuba, eu vou deixar isso para daqui a pouco. Mas eu quero colocar aqui um frontão que seja reto e eu vou continuar avançando para configurá-lo. O meu tampo eu quero que tenha uma espessura de 2 centímetros somente.
Eu vou continuar avançando e o meu frontão eu quero que tenha 10 centímetros de altura por 2 centímetros de profundidade. E aqui no caso, eu também, por enquanto, não vou habilitar esses frontões laterais, a gente já pode fazer isso. Aqui em relação à cuba eu não vou me preocupar com isso agora, torneira a mesma coisa, eu consigo configurar o painel e exatamente como que é o tipo de fechamento e encaixe da madeira desses painéis da frente. Consigo configurar exatamente esses painéis. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso fazer com que essas portas sejam chanfradas de alguma forma, né? Tem algum tipo de moldura. Eu acho que vai ser bem interessante colocar uma moldura aqui desse tipo. Eu consigo até mesmo configurar exatamente a cor, né? A superfície que esse material vai ter. Aqui a gente não consegue configurar cada segmento de forma individual. Aqui eu só tenho um segmento porque a gente configurou para ter somente um segmento que era justamente essa porta. Mas se eu tivesse 3 gaveteiros, como a gente tinha no objeto original, eu poderia configurar cada um deles de forma independente, eu consigo configurar exatamente qual que é o tipo de junta. Então eu tenho bastante controle, até mesmo algumas coisas que são relativamente detalhadas, por mais que eu fique à mercê de usar as opções que o ArchiCAD dá aqui para mim, eu tenho algumas configurações interessantes. Em relação ao puxador, eu também tenho outras opções. Eu posso até mesmo usar um puxador chanfrado e escolher aqui exatamente o desenho dele. Nesse caso, eu vou pegar aqui um puxador em cava e eu vou continuar avançando. Eu consigo configurar coisas como o pé, o rodapé, a visibilidade dessa aresta na minha planta. E nesse caso, eu vou desabilitar isso daqui. Eu consigo configurar qual que é a simbologia desse meu elemento. Então, ele pode ter aqui uma representação de armário, uma representação tradicional, ter um símbolo de abertura de porta, caso eu sinta essa necessidade. Mas vou continuar aqui avançando. Eu consigo configurar questões de representação e tudo mais. Mas eu já estou feliz com as configurações, eu vou apertar aqui em OK. Posicionar esse objeto, deixa eu colocá-lo em um vegetal que faça sentido aqui. Perfeito. Eu vou rotacioná-lo e vou posicioná-lo aqui. E eu vou fazer aqui algumas cópias dele. Vão ser necessárias 4 cópias para eu cumprir todo esse espaço. E se eu acessar o 3D disso daqui, a gente consegue ver como que isso está ficando. E olha só que charmoso que tá. Eu só preciso deixar isso tudo no nível 0. E pronto, olha só. Acho que um último detalhe que a gente pode fazer neles é só trocar a superfície dessa bancada. Então eu vou entrar aqui em representação 3D, e em vez de madeira para o tampo, e eu vou usar esse material de pedra granito cinza, vou dar aqui um OK, e acho que já ficou mais interessante. O que a gente pode fazer agora é individualmente entrar em algum desses módulos e colocar, por exemplo, um elemento aqui vou botar aqui uma pia, nesse daqui, então eu posso habilitar uma cuba, consigo ver como é que ela vai estar no 3D, consigo colocar aqui o seu estilo, então posso botar uma cuba dupla que tenha, por exemplo, vou botar aqui 80 centímetros de comprimento, consigo de novo configurar o seu material, se ela está ou não embutida, então eu consigo escolher o desenho dessa cuba e também consigo colocar aqui já uma torneira, posso botar aqui, por exemplo, já um misturador. Vou escolher aqui esse estilo e, de novo, consigo configurar as suas dimensões. Então, eu já consigo adicionar esses elementos com praticidade. Inclusive, na versão 27 do ArchiCAD, por mais que eu tenha instalado, não é a versão que eu estou usando no momento, a gente também tem a possibilidade de adicionar outros elementos diretamente no objeto, como, por exemplo, adicionar já um cooktop direto no objeto, sem precisar usar um objeto separado, mas a gente pode colocar um objeto em cima do outro sem nenhum problema também. Então assim a gente conseguiu modelar esse elemento. O problema dele é que, como vocês viram, por mais que tenham muitas configurações, a gente está limitado a usar o que o ArchiCAD oferece para a gente. E uma outra questão é que eu não acho que a representação gráfica dele é tão boa para um detalhamento. Em planta ele até pode passar despercebido, mas se eu colocá-lo, por exemplo, em corte, eu não acho que ele tem uma representação satisfatória. Então, se eu abrir isso em corte, ele fica com o corte todo feito sem uma profundidade, sem uma trama de corte. Eu não acho que ele já dá essa representação com uma cara muito interessante. Eu acho que isso acaba gerando aqui uns problemas. Por exemplo, aqui eu gostaria de ver uma trama de corte de pedra, aqui uma trama de corte de madeira. Então, por mais que eu consiga colocar todo esse objeto com uma trama de corte usando uma sobreposição gráfica, por exemplo, eu não vou ter essa diferenciação do que é pedra, do que é madeira e tudo mais. Então, por isso eu acho que acaba ficando uma coisa que a gente perde um pouco do controle e eu não acho que é suficiente para um projeto executivo ou até mesmo um anteprojeto, principalmente se a gente estiver trabalhando com detalhamento de interiores. Então, para esses tipos de caso, eu já vou preferir recorrer para as outras técnicas de modelagem que a gente tem, que, por exemplo, são a modelagem manual,
e a modelagem por meio de vigas de perfil complexo, que eu ensino lá no Dominando o ArchiCAD. Eu quero só mostrar para vocês aqui agora um pouco de como isso funciona. Eu consigo, a partir de favoritos já pré-configurados em um template, modelar aqui marmorarias com muita facilidade. Então aqui eu tenho vários desenhos de marmoraria que eu posso escolher usando a ferramenta de viga, e eu posso aqui, por exemplo, pegar uma bancada molhada, eu posso desenhá-la e em 2 cliques eu já fiz uma bancada, se você acessar o 3D ela já está aqui, e eu consigo mudar a sua dimensão. Então aqui ela poderia ter os seus 75 centímetros, então em vez de 70 eu vou deixar com 75 e ela já vai ficar com o tamanho que eu preciso. Se eu quiser colocar uma caixa de armário aqui embaixo, eu consigo pegar de novo a própria ferramenta de viga, e aqui são só algumas das técnicas e possibilidades que a gente tem, e modelar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui em caixas de armário, eu tenho aqui várias coisas favoritadas, eu tenho aqui um elemento de gabinete com um batedor para portas. Eu já vou colocar esse elemento aqui, vou deixá-lo 10 centímetros afastado do piso, eu quero que esse elemento esteja apoiado aqui, então deixa eu ajustar essa altura e também quero ajustar essa profundidade. Eu quero que ele tenha aqui, em vez de 48, eu quero que ele tenha 73 centímetros de profundidade, e se eu quiser aqui eu posso começar a colocar elementos de gaveteiro, eu posso colocar portas e várias outras coisas. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um gaveteiro aqui, eu consigo pegar um elemento de gaveteiro e eu tenho vários elementos para desenhar um armário, como espelho, gaveteiro, cabideiro, calceiro e coisas do tipo. Nesse caso, vamos desenhar aqui um gaveteiro e eu quero deixá-lo com 60 centímetros. Deixa eu ajustar aqui o seu posicionamento. Perfeito. E a gente pode, deixa eu ajustar ele aqui também, deixa eu subir 1 centímetro, perfeito. E a gente pode ajustar para que ele tenha 18 centímetros de altura, em vez de 15, acho que isso vai funcionar bem, então eu consigo personalizar as medidas do gaveteiro e eu consigo elevá-lo tranquilamente aqui. Vamos botar aqui então com 18 e 25. Pronto, e ele já vai ficar aqui certinho. E eu posso colocar aqui algumas portas também de armário. Então se eu pegar aqui os meus favoritos e pegar aqui, por exemplo, portas de abrir, eu já tenho aqui 5 folhas de porta de abrir que eu consigo simplesmente começar a modelar a partir daqui. Então, eu vou modelar essas folhas aqui assim. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deixar esse gaveteiro para cá. Então, vou fazer uma cópia dele exatamente aqui. E agora sim, eu vou fazer essas minhas portas vindo daqui até aqui. Vamos espelhar isso para cá e vou deixá-las mais baixas, claro, com 73 centímetros de altura. Então, olha só, eu já consegui fazer esse armário super rápido e com muito mais precisão. Então, aqui eu controlei exatamente onde tem o gaveteiro, qual o tamanho da gaveta de cada coisa, eu coloquei tudo que eu preciso. Então, é uma modelagem que talvez tenha levado um pouquinho mais de tempo do que a que a gente fez usando objetos, mas ela dá mais controle para a gente, além de ter uma representação muito mais interessante. Então, a partir do momento que eu fiz a representação correta, eu já tenho aqui um indicativo de linha de corte e trama de pedra, linha de corte e trama de madeira. Eu consigo controlar aqui, por exemplo, posso deixar esses gaveteiros um pouco mais profundos, então em vez de 40 eu vou deixá-los com 60 centímetros. Então eu tenho bem mais controle sobre o meu desenho, o que eu acho que é super importante nesse fluxo de executivo. E de novo, se você quer saber mais sobre esse método de interiores e na verdade qualquer coisa para fazer um projeto executivo de arquitetura no ArchiCAD, eu te convido a conhecer o Dominando o ArchiCAD. Eu sempre abro turmas com condições super especiais que eu só divulgo para as nossas listas de espera. Se você tiver interesse em entrar nessa lista, é só você apertar no link que está aqui na descrição do vídeo e garantir o seu acesso para a próxima turma do Dominando com as melhores condições possíveis.